Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Queria inicialmente dar uma boa noite aos colegas vereadores, nossa vereadora Tiane. Agradecer de forma muito especial a presença das autoridades, excelentíssima senhora juíza de direito, doutora Karen Letícia Castro Pereira, nossa prefeita, excelentíssima senhora Karine Schwingel, secretários municipais, ex-prefeitos municipais, ex-vereadores, presidentes de câmaras, lideranças civis, militares, religiosas da nossa comunidade, especial presidente Cláudia do Rotary, Anelise da Liga, o Lions, Rodrigo Tomasi da Cassis, e dizer o quanto hoje à noite ela se propõe a ser especial e quem trouxe estrela até os seus 150 anos. Por acordo das comissões permanentes dessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 144, inciso 1 e parágrafo único do Regimento Interno, ficou incluído na ordem do dia o projeto de lei do Legislativo número 16, 2026, ainda acordado em razão da realização desta sessão especial, será promovida a inversão de pauta, passando-se a apreciação e deliberação dos projetos constante na ordem do dia. Coloco então em votação a ata número 18, 2026 do Legislativo. Está aprovado. Expediente recebido. Projeto de lei ordinário número 15 de 2026, de autoria conjunta dos vereadores Voneliano Zancanaro e Éder Marcelo Fomo, dispõe sobre a equiparação da fibromialgia como deficiência no município de Estrela e da outras providências. Projeto de lei número 15 de 2026 do Legislativo, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente. Projeto de lei ordinário número 16 de 2026, de autoria da vereadora Tiane Ruschel Cagliari. Altera a lei número 8.404, de 15 de maio de 2026 e da outras providências. Projeto de lei número 16 de 2026 do Legislativo, baixo para a Comissão de Constituição e Justiça. Ordem do dia. Projeto de lei número 54, 2026, de autoria do Poder Executivo. Abre crédito adicional especial no orçamento 2026, lei municipal número 8.316, de 15 de dezembro de 2025, no valor de R$ 192.529,76. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloque em discussão o projeto de lei número 54, 2026 do Executivo. Coloque em votação. Está aprovado. Projeto de lei número 55 de 2026, de autoria do Poder Executivo, institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, 2026 e concede benefícios sobre os débitos de natureza tributária ou não tributária no município. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloque em discussão o projeto de lei número 55, 2026 do Executivo. Coloque em votação. Está aprovado. Projeto de lei ordinário número 16, de autoria da vereadora Tiane Ruschel Cagliari, altera a lei municipal número 8.404, de 15 de maio de 2026 e da outras providências. Pareceres de todas as comissões favoráveis. Coloque em discussão o projeto de lei número 16, 2026 do Legislativo. Coloque em votação. Está aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação número 9, 2026, de autoria do vereador Éder Fomo. Vem solicitar ao Executivo Municipal que, conforme relato recebido de munícipe, ao analisar sua fatura de energia elétrica, verificou que o valor cobrado a título de iluminação pública apresentou um valor considerável em comparação ao consumo efetivamente realizado. Coloque em votação a informação número 9, 2026, do vereador Éder Fomo. Está aprovado.
Pedido de informação número 10 de 2026, de autoria do vereador Volney Leandro Zancanaro. Vem solicitar ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, que encaminhe informações e documentos referentes ao serviço de transporte público coletivo atualmente prestado no município de Estrela. Coloque em votação a informação número 10, 2026, do vereador Volney Leandro Zancanaro. Está aprovado. Pedidos de providências. Pedido de providência número 87, 2026, de autoria do vereador Hélio Jair Kunzler, para que o setor de obras realize a poda das árvores localizadas na rua Coronel Mena Barreto, no bairro Imigrante, nas proximidades da creche Arco-Íris. Pedido de providência número 88, 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Darotti, para que a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura realize a limpeza e desobstrução e também manutenção do bueiro localizado na rua Germano Hamster, em frente à residência número 56, no bairro Oriental. Pedido de providência número 89, 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Darotti, para que o Departamento Municipal de Meio Ambiente realize a identificação do proprietário do imóvel localizado na rua Coronel Misner, número 717, área central do município, em frente à Escola Estadual de Ensino Médio, para que realize a limpeza do terreno. Pedido de providência número 90 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Darotti, para que a Secretaria de Obras realize a retirada de fios que estão dependurados junto às fiações de frente ao endereço Rua Coronel Brito, número 10, no bairro Centro. Os fios dependurados ficam caídos sobre a calçada e o meio-fio, podendo causar qualquer tipo de acidente. Pedido de providência número 91 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Rauschit, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize a repintura da sinalização viária horizontal da estrada municipal Fridolino Virtolder, no trecho compreendido entre as localidades de Linha Geral do Baixo e Linha Geral do Alto. Pedido de providência número 92 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize vistoria geral e manutenção na estrada municipal Antônio Bart, visto que a estrada encontra-se com bastante precariedade e necessitando de retiradas de entulhos. Pedido de providência número 93 de 2026, de autoria do vereador Éder Foman, para que, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja realizada vistoria e análise das empresas responsáveis pelas fiações existentes no poste localizado na rua Roca Salles, entre a rua João Fritoldo Vacher, no bairro Boa União. Pedido de providência número 94 de 2026, de autoria do vereador Volney Leandro Zancanaro, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize vistoria, revisão e manutenção da iluminação pública na rua João José Schoner, especialmente no trecho localizado antes da ponte que liga os bairros Alto da Bronze e Imigrantes. Pedido de providência número 95 de 2026, de autoria do vereador Volney Leandro Zancanaro, para que a Secretaria Municipal de Infraestrutura realize a limpeza e manutenção do terreno público localizado na rua 1º de Maio, no bairro Imigrantes. Pedido de providência número 96 de 2026, de autoria do vereador Douglas Ângelo Darotti, para que o Departamento de Meio Ambiente realize a identificação do dono do terreno localizado na rua São Francisco, ao lado da residência de número 87, no bairro Alto da Bronze, para que realize a limpeza do local, visto que o estado está bem precário. Queria também registrar a presença do presidente da OAB de Estrela, Rafael Godin. E encerramos essa primeira parte protocolar da nossa sessão, para que os trabalhos possam dar sequência. E vamos iniciar agora a sessão especial alusiva aos 150 anos do município de Estrela. Boa noite a todos. Celebrar os 150 anos de Estrela é também celebrar a história do seu povo, das famílias pioneiras, das lideranças comunitárias e daqueles que ajudaram a construir com coragem e visão o município que temos hoje. E dentro dessa trajetória, o poder legislativo possui papel fundamental. Cada legislatura aqui representada ajudou a escrever parte da história de Estrela. Foram vereadores que legislaram em momentos de crescimento, dificuldades, enchentes, transformações econômicas e sociais, sempre mantendo viva a essência da representação popular. Esta noite é um reconhecimento àqueles que passaram por esta casa e deixaram sua contribuição para o desenvolvimento do município.
Convidamos neste momento o Padre Eric para a bênção do crucifixo desta Casa Legislativa, símbolo de fé, proteção e sabedoria que acompanha os trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Obrigada. Alguns símbolos carregam mais do que matéria. Carregam memória, reconhecimento e gratidão. Durante as enchentes que marcaram a história recente de Estrela, muitos bens foram levados pelas águas. Entre eles, também o título físico de cidadã estrelense, concedido à excelentíssima senhora doutora juíza de Direito, Karen Letícia Castro Pereira. Mas há honrarias que nem o tempo, nem as águas conseguem apagar. Por isso, nesta noite especial, em comemoração aos 150 anos de Estrela, esta Casa Legislativa revive este ato com profundo respeito e carinho, realizando simbolicamente uma nova entrega deste título, reafirmando o reconhecimento do povo estrelense à sua trajetória, dedicação e relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Neste momento, realizaremos a releitura da lei que concedeu o título de cidadã estrelense à excelentíssima doutora juíza, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade estrelense. Lei Municipal número 7.841, de 20 de junho de 2023. Concede o título de cidadão estrelense à senhora Karen Letícia Castro Pereira e dá outras providências. O prefeito de Estrela, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão estrelense à senhora Karen Letícia Castro Pereira, residente nesta cidade. Artigo 2º. A outorga do título referido no artigo anterior se dará na Câmara Municipal de Estrela, cuja designação de data e solenidade fica a cargo de sua mesa diretora. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Convidamos os vereadores da mesa diretora da 32ª legislatura, período de 2021 a 2024, bem como o proponente desta honraria, para realizarem a entrega da mesma. Vereador Douglas Ângelo Daroit, proponente. Vereador Felipe Schossler, presidente. Vereador Cristiano Nogueira da Rosa, vice-presidente. E vereador Thiago Lenin, secretário. Por gentileza. Convidamos a excelentíssima senhora doutora juíza de Direito, Karen Letícia Castro Pereira, para receber este reconhecimento. Passo agora a palavra à excelentíssima doutora juíza para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar saudando, então, o nosso presidente da Câmara, o nosso vereador Daniel da Silva, pessoa de quem saúdo os demais vereadores integrantes aqui da casa, os integrantes da mesa da minha legislatura, que tive a honra de me entregarem, de receber o título das mãos deles, hoje, agora, há momentos há pouco atrás. Saudar o Poder Executivo, o prefeito municipal, saudar os presentes, saudar o meu marido, Felipe, que está aqui, sempre me acompanhando, me dando o suporte necessário. E dizer que realmente é uma grande honra, né, receber o título nesta oportunidade, nesta noite especial
que se comemora os 150 anos de Estrela, ser lembrada, né, no meio de tantas questões que são encaminhadas à casa ter essa delicadeza comigo, com o Poder Judiciário, de se lembrar que esse título foi dentre os vários, um dos documentos perdidos que faziam parte do acervo do fórum daqui da nossa comarca. Não há como não se emocionar e se reportar aquela época. Acho que todos nós que passamos, né, estivemos acompanhando aqui a situação das cheias. Quando passou o vídeo, nos reportamos automaticamente aquele sentimento, aquela sensação de impotência que nos tomou naquele momento. E estar aqui hoje, então, nos remete a aquela força toda que tivemos que ter para reconstruir Estrela. Estrela, uma comunidade extremamente trabalhadora, né? Não se deixa abater. Há poucos meses depois da cheia, recebemos, então, uma comitiva do Tribunal de Justiça, justamente para tratar essas questões do nosso prédio, de como ficariam nossos serviços aqui no município. E muitos diziam, mas aqui pegou enchente, aqui pegou. Então, essa capacidade de se reconstruir rapidamente chama atenção. Nós, aqui talvez parece que as coisas andem mais devagar, mas quem vê de fora se surpreende, porque dada a superação, né, a forma tão rápida como as coisas vão se colocando no seu devido lugar. Claro que tem muito ainda a fazer, muito a melhorar, mas essa capacidade de se recuperar e de ir adiante é uma capacidade inata daqui da comunidade de Estrela. Essa força realmente dessa população, né, de não se deixar bater. E eu fico muito honrada, estou muito feliz mesmo, emocionada até quando eu fiquei sabendo que iam me entregar o título novamente. Primeiro porque eu acredito que na história nenhum integrante do Poder Judiciário tenha sido considerado cidadão estrelense. Então eu sou a primeira magistrada a ser, né, então receber essa honraria e agora receber 2 vezes, né? Então aumenta mais a minha responsabilidade ainda com o município, né? Saibam que podem contar comigo. Acho que isso vem também, esse reconhecimento vem da presença, do trabalho que é feito, a comunidade saber sempre que precisa recorrer ao Poder Judiciário está lá, né? Está funcionando, está pronta da resposta que é pedida, as outras entidades também. Então, é muito importante isso, né? Nós termos na comunidade, sabermos quem está conosco e com quem podemos contar. E eu me sinto muito feliz por ter esse reconhecimento da comunidade que eu escolhi para viver, escolhi para trabalhar. Eu tomei posse aqui em 2015, né? Então já completei 11 anos na comarca. Isso pode parecer pouco para quem vive a vida toda aqui, mas é bastante para o nosso cargo, que nós não temos uma obrigação de permanecer minimamente em nenhuma comunidade, e mais ainda, nós temos a oportunidade, de diferentes dos outros servidores públicos, nós temos a oportunidade de escolher a comarca para onde queremos ir. E eu realmente escolhi Estrela. Escolhi Estrela para viver, para trabalhar, e eu fico muito feliz que Estrela também me escolhe. Muito obrigada e parabéns à nossa comunidade. Obrigada, doutora Karen, pelo seu pronunciamento. Dando sequência à programação desta noite histórica, realizaremos o lançamento oficial do livro que registra a trajetória do Poder Legislativo de Estrela ao longo destes 150 anos. Uma obra construída para preservar memórias, valorizar lideranças e eternizar capítulos importantes da nossa democracia local. Convidamos agora os representantes das legislaturas homenageadas para receberem o reconhecimento desta Casa Legislativa, pois cada período representou uma etapa importante da construção política e administrativa de Estrela.
Convidamos o vereador Darlan Bellini para realizar a entrega do livro ao vereador da 21ª legislatura, período de 1973 a 1977, senhor José Inácio Bart, desculpa, senhor Alfredo Inácio Bart, para receber essa homenagem. Por gentileza, senhor Alfredo. Convidamos o vereador Éder Foman para realizar a entrega do livro ao vereador da 22ª legislatura, período de 1977 a 1983. Chamamos o excelentíssimo senhor José Adão Brown. Convidamos o vereador Luiz Fernando Calcin para realizar a entrega do livro aos vereadores da 23ª legislatura, período 1983 a 1988. Chamamos os excelentíssimos senhores Elmar Schneider, Pedro Inácio Bart e Ayrton Bemer para receberem esta homenagem. Convidamos o vereador Felipe Dil para realizar a entrega do livro aos vereadores da 24ª legislatura, período 1989 a 1992. Chamamos os senhores João Aleixo Aqua, Paulo Roberto Berti, Ademar Dadal, Natalício Edivino Horn e seu Írio Bruni, para receberem esta homenagem. O Marco Bonenberg acabou de chegar. E onde é que tá? Eu vou chegar nele, daí eu chamo.
Seu natalício pode permanecer, por gentileza. Ah, tá. Mas eu já vou chamar ele de novo. Aqui eu vou chamar ele de novo. Eu vou chamar ele de novo agora. Acho que o senhor pode se sentar, seu natalício. Vai ficar mais à vontade. Sim. Obrigada. Convidamos o vereador Hélio Kunzler para realizar a entrega do livro aos vereadores da 25ª Legislatura, período 1993 a 1996. Chamamos os excelentíssimos senhores Jaci Inácio Rauschel, Nardi Afonso da Silva, José Inácio Birque, Gilberto Fenstenseifer, seu natalício, então, que já está conosco, João Carlos Ferreira, Paulo Roberto Berti, Irineu Haberkamp, João Aleixo Aqua. Espera aí. Ele pode sair, né? Não. Acho que não. Não. Uhum. Na frente vai. Convidamos o vereador Júlio Schor para realizar a entrega do livro aos vereadores da 26ª Legislatura, período 1997 ao ano de 2000. Chamamos os excelentíssimos senhores Jaci Inácio Rauschel, José Léo Keffer, Nardir Stephens, Paulo Floriano Scheren, senhora Mirtes Muskop, João Aleixo Aqua, Nardi Afonso da Silva, Gilberto Fenstenseifer e o senhor Ademar Dadal para receberem esta homenagem.
Convidamos o vereador Magdiel Turati para realizar a entrega do livro aos vereadores da 27ª Legislatura, período de 2001 a 2004. Chamamos os excelentíssimos senhores Paulo Floriano Scheren, Larry Antônio Schwingel, Joel Barcelos Malman, Nardi Afonso da Silva, Jaci Inácio Rauschel, Gilberto Fenstenseifer, Ademar Dadal, Marco Antônio de Azevedo Bonenberger e o senhor Rudimar Hagemann, para receber esta homenagem. Corrigindo, o mencionado é Larry Antônio Schwingel. Convidamos o vereador Fabiano Rauschel para realizar a entrega do livro aos vereadores da 28ª Legislatura, período de 2005 a 2008. Chamamos os excelentíssimos senhores João Luiz Lenhart, Joel Malman, José Itamar Alves, Osmar Ferrari, Paulo Floriano Scheren, para receberem esta homenagem. Convidamos o vereador Douglas Daroit para realizar a entrega do livro aos vereadores da 29ª Legislatura, período 2009 a 2012. Chamamos os senhores José Itamar Alves, Gilberto Festenseifer, Jaci Rauschel,
Joel Malman, Cristiano Nogueira, Marco Verman e Marcelo Brown para receberem esta homenagem. Mas ele lembra. Já pensou? Tá bom. Deixa eu chamar. Convidamos a vereadora Tiane Cagliari para realizar a entrega do livro aos vereadores da 30ª legislatura, período 2013 a 2016. Chamamos a excelentíssima senhora Lorena Rauschel e os excelentíssimos senhores Vanderlei Eidelwein, Hernani de Castro, Felipe Schossler, José Itamar Alves, Marcelo Brown, Adriano Scheren, Andreas Hamster, Cristiano da Rosa, Marco Verman e Paulo Scheren, para receberem esta homenagem. Convidamos o vereador Volney Zancanaro para realizar a entrega do livro aos vereadores da 31ª legislatura, período de 2017 a 2020. Chamamos os excelentíssimos senhores Norberto Fel, Cristiano da Rosa, Hernani Luiz de Castro, Felipe Schossler, João Brown, José Itamar Alves, Marcelo Brown e Marco Verman, para receberem esta homenagem. Convidamos o vereador Valderez da Rosa para realizar a entrega do livro aos vereadores da 32ª legislatura, período de 2021 a 2024. Chamamos os excelentíssimos senhores
Thiago Lenen, Adriano Scheren, Cristiano da Rosa, Hernani de Castro, Felipe Schossler e Humberto Canidia Hering. Ah, verdade. Desculpa, vereador. Para realizarmos um registro simbólico entre a história e o presente, convidamos o presidente da Câmara de Vereadores de Estrela, senhor Daniel da Silva, e a prefeita municipal, senhora Karina Schwingel, para entregarem um livro que registra a trajetória do Poder Legislativo dos 150 anos de Estrela, ao vereador e presidente da 20ª legislatura, período 1969 a 1973. Hoje, o legislador mais antigo presente nesta solenidade, o excelentíssimo senhor Günther Wagner. Convido agora a excelentíssima prefeita municipal, senhora Karine Schwingel, para nos deixar a sua mensagem. Muito boa noite a todos. É um prazer retornar a essa casa num momento tão importante da nossa história. Porque o que está se fazendo aqui hoje é justiça, homenageando e reconhecendo o trabalho de vocês, que construíram essa cidade e que hoje, nesses 150 anos, a gente pode comemorar, porque a gente tem uma cidade firme, sólida e construída à base de muito trabalho e de muita união. E a gente percebe, olhando as pessoas que estão aqui hoje, o quanto que essa união faz a diferença. Quando a gente trabalha junto e quando a gente consegue, doutora Karen, ver uma imagem tão triste e conseguir olhar para esse espaço recuperado e ver a cidade se reconstruindo nos seus espaços, a gente entende do porquê essa cidade dá certo. Quando a gente vê aqui junto, apreciando esse momento, as nossas entidades que são tão importantes, com tantas pessoas voluntárias que se unem ao executivo, que se unem ao legislativo, independente do poder político que aqui está. Então eu vejo Rotary, né, Cláudia? Vejo as meninas da Liga, que daqui uns dias vão estar inaugurando sua casa própria também, depois de tantos anos de trabalho. Eu vejo o Valério do Lions aqui, vejo o Rodrigo da Cassis, tantas entidades que formam a nossa cidade, nossas entidades religiosas também presentes. Agradecer cada um, fazendo a sua parte no dia a dia. A gente tem certeza que vai conseguir reconstruir essa cidade. Dizer que noto nessas paredes brancas, presidente, faltando
alguns quadros, né, que eu me lembro que tinha com a foto de todos os vereadores que por aqui passaram. Eu acho que a gente tinha que tentar recuperar, né? É possível tentar recuperar. Porque é tão importante a gente reconhecer, identificar e homenagear as pessoas. E eu acho que esse livro, Ayrton, que tu trabalhou fortemente também no livro dos 150 anos do município, ele traz um pouquinho, né, dessa história ali, preserva um pouquinho dessa história. E muito mais do que a gente se lembrar, a gente precisa registrar. E eu, como jornalista, né, que preservo a história há muitos anos já e valorizo esses momentos, tenho a honra de, nesse momento de 150 anos, ser prefeita dessa cidade, sendo a primeira prefeita mulher, né, Tiane? E que a gente fala tanto sobre isso, da importância da participação da mulher na política, e tu aqui tão bem representa. Mas veja ali a Lorena, uma das primeiras, eu acho que subiu aqui hoje, né? Mas lembro de todas as mulheres, a dona Lilian Lengler, encontrei com ela esses dias no evento, né, Rosângela, das senhoras. E é tão bom perceber que se a gente está aqui hoje, é porque alguém abriu esse caminho. É porque alguém construiu esse caminho. Então, parabéns a todos vocês que fazem parte dessa história e que fizeram o município ser o que é. Em especial ao seu Guinter. Também eu vejo o tio Hélio, né, com carinho assim eu chamo, que vocês como prefeito foram transformadores em muitas das ações que hoje a gente pode comemorar. Se a gente tem um parque lindo, bonito, graças ao trabalho de vocês. E tantos outros espaços, eu me lembro que o tio Hélio sempre falava, né, a gente precisa recuperar a história do município trabalhando com uma pauta tão importante, antes da gente conseguir conquistá-la. E hoje a gente pode comemorar que nós teremos a Ponte dos Vales, que há 50 anos, né, tio Hélio, se fala da importância desse espaço. E assim como essa obra, muitas outras que virão. Neste ano e a partir digamos que nos próximos 2, 3 anos, nós teremos aí investimentos que somam mais de 1.350 bilhões de reais. São investimentos que a gente vem conquistando ao longo da história. E faço questão, Martin Schneider, de sempre lhe citar, porque muitas das entregas desse governo serão fruto, sim, do seu governo, da sua equipe técnica qualificada e da sua capacidade à frente da gestão. Então, a gratidão, acredito que é o principal sentimento que a gente tem que ter pelas pessoas. E este ato que a Câmara faz hoje é justamente dizer para todos vocês, muito obrigado. Cada um fez a sua parte, e eu acredito que essa é a forma que a gente tem de transformar a nossa cidade. Cada um fazendo o máximo que pode, no momento que pode, para que a gente possa recuperar e devolver à nossa cidade aquele carinho, aquela história e todas as lembranças que tantas pessoas viveram, que a gente vai ter que readaptar um pouquinho, mudando o endereço da residência, mas não perdendo o direito de tê-la. Hoje a gente pode anunciar com muita tranquilidade que ninguém aqui em Estrela vai ficar para trás. Todos que perderam a sua casa terá direito, né, secretária Regina, de recebê-la. Porque foram 1.562 casas destruídas e são 1.726 casas conquistadas até o momento, garantidas. E agora, dia 1º, inicia, então, a última etapa desse processo, que é a construção das 800, né, Regina, que a gente estava rezando, aí que ela chegou a levantar a mão, porque ela vem rezando há muito tempo para que isso acontecesse. E agora, dia 1º, começa a erguer essas casas que já estão em fase de terraplanagem, mas muitas que já foram entregues e outras estão em processo ainda de construção. E dizer que também amanhã nós também temos um momento muito importante, que é o dia que vai a votação no FUNRICS, no governo do Estado, do recurso para a reforma do prédio da Polar. Este espaço é muito mais, Ayrton, do que a valorização e reconhecimento à nossa história, mas é a valorização às nossas pessoas. Porque acredito que todos nós temos alguém próximo de nós, a nossa família, que ali trabalhou, que ali conviveu e ali formou, muitas vezes, a sua base para a formação da sua família, a base econômica para conseguir constituir a sua família. E ali a gente quer, seu Guinter, devolver a muitas das pessoas que perderam os seus negócios na enchente. Então, a gente conseguiu, via governo do Estado, recurso suficiente para fazer a reforma desse primeiro prédio, que se inicia na sequência da aprovação, e ali poder entregar para empreendedores que perderam seus negócios de forma gratuita um espaço para que eles possam reconstruir o seu negócio ou reabrir um novo negócio, transformando aquele espaço num grande centro cultural, gastronômico e turístico.
e garantindo também ao centro do nosso município, porque tem uma frase que eu gosto de repeti-la, que é a seguinte: a gente não pode esquecer a cidade que existe. E a Câmara fez uma grande demonstração quando aqui reinvestiu e reabriu esse espaço. Porque quem está aqui ao redor precisa da Câmara. E assim será também o prédio da Polar, para que possa garantir que o nosso centro continue vivo, mesmo sabendo que a gente vai ter outros polos de desenvolvimento, e estamos trabalhando fortemente para isso, presidente, para que a gente possa garantir às nossas pessoas, às nossas empresas, aos nossos produtores, condições de se movimentar com toda a segurança logística que eles precisam e que eles merecem. Então, trazer para vocês o meu carinho, a minha gratidão por eu ter a oportunidade de estar aqui nesse momento, agradecer a toda a equipe do governo. Vejo várias pessoas aqui, alguns que inclusive já receberam também o livro, porque como vereadores já fizeram e continuam fazendo parte dessa história. Dizer que a gente tem muito orgulho da equipe que a gente tem hoje trabalhando no dia a dia, e que essas conquistas são fruto desse trabalho coletivo de uma equipe técnica qualificada e sintonizada com o que a nossa comunidade também está trabalhando, Gardel. Trabalhando juntos, unidos, as entidades e todos os grupos organizados, para que a gente possa, nesse momento, continuar se dando as mãos e entregar os resultados que a nossa comunidade tanto está precisando e tanto merece. Obrigada a todos e parabéns a todos vocês por tudo que fizeram e continuam fazendo pelo nosso município. Obrigada. Obrigada, prefeita, pela sua mensagem. Esta Casa Legislativa, assim como nossa cidade, precisou ser reconstruída após as enchentes que marcaram nossa história recente. Mas mais do que restaurar paredes, essa reestruturação buscou preservar memórias. Hoje, a Câmara volta a receber a bandeira do Legislativo resgatada das águas, ainda marcada pelo barro da enchente como símbolo de resistência e da força do nosso povo. Também retorna a esta casa o quadro produzido pela artista plástica estrelense, senhora Berenice Anchal, igualmente recuperado e recolocado nesse espaço, reafirmando que a cultura, a história e a identidade de um município jamais são levados pela correnteza. Porque reconstruir também é lembrar. E preservar a memória é garantir que as futuras gerações conheçam a história de quem lutou para manter Estrela de pé. E é justamente sobre memória que queremos falar neste momento. Falar de um historiador é falar de alguém que dedica sua vida a preservar aquilo que o tempo jamais deveria apagar. Ao longo de muitos anos, ele resgatou memórias, guardou histórias e manteve viva a identidade de uma comunidade. Seu trabalho vai além de registrar fatos. É um compromisso com a cultura, com as pessoas e com as gerações futuras. Por isso, convidamos o autor do livro Câmara de Vereadores de Estrela, A Casa do Povo, senhor Ayrton Engster dos Santos, para seu pronunciamento. Senhoras e senhores, autoridades presentes, excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores da Estrela, Daniel da Silva, senhores vereadores, servidores desta casa, convidados e comunidade estrelense. É com profundo sentimento de honra e gratidão e responsabilidade histórica que me dirijo a todos nesta sessão ordinária especial comemorativa aos 150 anos do município de Estrela.
recebo com humildade e reconhecimento a confiança desta Casa Legislativa para assumir a autoria do livro Câmara de Vereadores de Estrela, a Casa do Povo. Obra concebida como tributo à memória do legislativo estrelense e à trajetória de homens e mulheres que dedicaram suas vidas ao serviço público e à construção do nosso município. Esta publicação nasce também em um momento de superação da nossa comunidade. As cheias do Rio Taquari de 2023 e 2024 atingiram profundamente este prédio histórico, levando consigo parte importante da memória documental da Câmara. Diante da dor causada pelas enchentes, surgiu a necessidade de reconstruir as paredes, os arquivos e também preservar a identidade institucional dessa casa. O livro representa justamente esse esforço coletivo de resgate, valorização e permanência da história legislativa de Estrela. Ao longo de suas páginas, a obra relembra a caminhada iniciada pela primeira legislatura em 1882. Desde então, já passaram por esta casa 33 composições legislativas, formadas por cidadãos que, em diferentes épocas, construíram decisivamente e contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Foram vereadores que elaboraram a lei orgânica, participaram da construção do Código de Posturas, discutiram o plano diretor e ajudaram a definir os caminhos administrativos e sociais de Estrela, mesmo em tempos de incertezas políticas e econômicas. É importante recordar que, nos primeiros 10 anos de emancipação de Estrela, ainda durante o período do Império do Brasil, logo após a instalação do nosso município, os vereadores acumularam também as funções executivas, exercendo papel fundamental na organização administrativa do município. Posteriormente, vieram os tempos da República, dos intendentes e prefeitos, e a Câmara seguiu firme em sua missão constitucional, acompanhando as transformações históricas do país, do Rio Grande do Sul, da região e do nosso município. Ao longo das décadas, esta casa concedeu títulos de cidadão estrelense, reconheceu personalidades através das honrarias de mérito e, acima de tudo, manteve viva sua essência democrática. Os vereadores de Estrela jamais abandonaram o compromisso com a coletividade, mesmo diante das adversidades mais severas, permaneceram atuando em defesa do povo desta terra. Neste livro, senhoras e senhores, recordamos momentos difíceis da história regional e nacional, que também impactaram Estrela. As invasões durante a Revolução Federalista de 1893 a 1895. Os reflexos das guerras mundiais, a primeira e a segunda, e as intervenções sofridas em nosso município, como em tantos outros do Rio Grande do Sul, pelo Estado Novo. As pandemias da gripe espanhola em 1918 e da Covid-19 recentemente, além das enchentes que tantas vezes desafiaram a resistência do nosso povo. Em todos esses episódios, eu encontrei nas minhas pesquisas os vereadores sempre presentes,
reconstruindo caminhos e mantendo viva a representação popular. Destaco também personagens marcantes dessa casa, como Bento Rodrigues da Rosa, vereador estrelense que sugeriu a adoção da bandeira da Revolução Farroupilha como bandeira oficial do Rio Grande do Sul. Proposta que acabou acolhida e incorporada à identidade gaúcha, tratando-se de um episódio histórico de grande relevância, igualmente abordado neste livro. E se nós olharmos à nossa esquerda, o quadro da Berenice Anchal, que as enchentes não conseguiram destruir, e que nós resgatamos, ele está novamente recolocado em seu devido lugar, contando exatamente esta história que eu relatei agora, de Bento Rodrigues da Rosa. Um estrelense que sugere a bandeira da Revolução Farroupilha como aquela oficial bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Lembro ainda, senhoras e senhores, da Constituinte Municipal de 1990, eu vi aqui os vereadores, passou um filme na minha cabeça, quando os vereadores abriram espaço para ampla participação popular na construção da lei orgânica do município, fortalecendo os pilares de cidadania e da democracia local. Foram momentos que demonstraram maturidade política e compromisso coletivo com o futuro de Estrela. Acompanhei esse processo ainda durante a minha juventude. Muitas vezes estive aqui com os vereadores conversando sobre o futuro de Estrela a partir da construção da lei orgânica e pude vê-los agora receber este livro. Para mim foi motivo de muita honra poder acompanhar esse momento. Senhoras e senhores, esta obra, este livro, apresenta todos os vereadores das 33 legislaturas e todos os presidentes. É um gesto, meus amigos e minhas amigas, comunidade estrelense, é um gesto de reconhecimento, respeito àqueles que ajudaram a escrever a história política do município de Estrela. Cada nome registrado neste livro representa dedicação, debates, divergências, consensos e, sobretudo, trabalho em favor da nossa comunidade. Manifesto minha gratidão ao senhor presidente Daniel da Silva pela grandeza deste projeto e pela sensibilidade em compreender a importância da preservação histórica. Agradeço igualmente a equipe de servidores desta casa, que colaborou intensamente na pesquisa e organização de informações fundamentais para a construção deste livro. Meu reconhecimento especial à colega escritora Gladys Schneider, que está aqui, pela dedicação na revisão da obra. A Alessandra Tucci dos Santos, teóloga, responsável pelo prefácio. E a editora Lumina, que realizou com excelência a diagramação, arte e impressão desse trabalho. Agradecimento especial pelos depoimentos do senhor presidente Daniel da Silva, da senhora prefeita municipal Karine Isabel Schwingel e da muito digníssima doutora Karen Letícia Castro Pereira, que contam nas páginas iniciais deste livro a sua mensagem de amor, de reconhecimento e também uma mensagem de futuro para a Estrela. Muito obrigado. Entregamos hoje à comunidade estrelense um livro que busca dignificar a história da Câmara de Vereadores de Estrela e preservar para as futuras gerações a memória de um poder legislativo que sempre foi verdadeiramente a casa do povo. Muito obrigado. Como reconhecimento pela oportunidade, eu quero passar este azulejo ao presidente Daniel da Silva pela oportunidade que tive de trabalhar na construção
deste livro e apresentar para a comunidade de Estrela. Dando continuidade à solenidade, o senhor Ayrton Engster dos Santos prestará homenagem a um profissional que dedicou 31 anos de sua vida a esta Casa Legislativa, exercendo sua função com competência, ética e compromisso. Dr. Erni Lindolfo Iser, seu trabalho deixou marcas importantes e contribuiu para fortalecer o serviço público e a democracia. Receba nosso sincero reconhecimento por toda a dedicação, responsabilidade e exemplo ao longo desta trajetória. E para encerrar os pronunciamentos desta solenidade, chamamos o presidente do Legislativo, senhor Daniel da Silva. Boa noite. Que honra. Senhoras e senhores, que tanto com amor, com garra, com fé, trouxeram Estrela até seus 150 anos. Vejo muitos amigos, muitos companheiros, professores, políticos, não só meu, como de muitos colegas aqui, e isso engrandece a nossa cidade. Pessoas que, dia após dia, conseguiram deixar um legado. E quando eu falo de legado, eu não cito obras, não, eu cito pessoas. Como não pensar e não lembrar 1962, exemplo, a ponte do Rio Traquari, do prefeito Adão Henrique Fett. 75, saudoso Gabriel Malman, a rodoviária no seu local, desenvolvimento urbano para a cidade. 77, Hélio, mandato do senhor, desenvolvimento. Não tem como não lembrar do calçadão e não lembrar da gestão do nosso prefeito Hélio. 2012, 2016, o Nova Morada, prefeito Rafael, visão de futuro. Sabia que Estrela precisava crescer. 2023, nosso prefeito Schneider. 386, polo logístico. E não são obras, são pessoas. São pessoas que tiveram coragem, que enfrentaram, às vezes, percalços dentro do movimento cultural. A emoção de poder entregar para o Ginter o livro, a obra. A prefeita citou, se fala no Parcão, se lembra Ginter Wagner. Não são obras, são pessoas. E tenho certeza que muito poderia se citar inúmeras ações que sempre terá por trás uma assinatura, um ato de coragem.
E na maioria das vezes, grandes obras, grandes feitos, só nascem com união, quando adversidades estão deixadas de lado e se entende que precisa se trabalhar em conjunto para atingir objetivos. Tínhamos até a década de 40, os mais velhos vão lembrar, se escoava toda a produção pelo Taquari. E após a enchente, se entendeu daquelas lideranças que se necessitavam uma ponte e uma 386, e foi feito. Tivemos agora a enchente de 2023-24, e o que o doutor Hélio, nosso prefeito, falava 50 anos atrás, agora se tirou coragem, se uniu forças de lideranças para termos uma nova ponte. A história, ela fala por si, que é preciso união, é preciso coragem para grandes atos. E eu, da minha presidência, tenho certeza que hoje foi o ato de maior grandeza. Reconhecer tantos amigos, tantos colegas que trouxeram Estrela até aqui. Que fizeram nós gostarmos de política e servir o povo. Então não tinha forma melhor nos 150 anos de poder, por um pequeno gesto, registrar e fazer essa pequena homenagem. Que a gente eterniza através de um livro espetacular, que os senhores vão ler em casa, que fica uma memória, para que nossos filhos, nossos netos possam lá na frente entender que o vô, que o pai ajudou a trazer a Estrela até o momento. Que possamos lá, nos 200 anos, 250 anos, fazer novos livros, contar a história, porque a geração, essa no qual eu vivo, de grandes transformações, não está se apropriando a isso que é tão importante. Então eu tenho certeza que hoje deixo também uma parte de um legado na história dessa casa, junto com meus 12 colegas, que sozinho a gente não faz nada. Se hoje se tem um ato dessa grandeza, é porque todos foram parceiros e toparam a ideia. E essa é a minha mensagem. Que não se pode querer um futuro se a gente não respeita a história. Viva o nosso poder legislativo forte e unido, e viva a Estrela nos seus 150 anos. Muito obrigado. Em nome da Câmara Municipal de Vereadores de Estrela, agradecemos a presença de todos nessa sessão especial que homenageia não apenas nome, mas a própria história da democracia estrelense. Que os 150 anos de Estrela sirvam de inspiração para continuarmos construindo um município cada vez mais forte, humano e preparado para o futuro. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão ordinária.